Sejam bem-vindos mais uma vez em nosso canal Olhando para o Código. Nesta vez, tenho por sorte que vamos já começar com o vídeo número 7 do curso Java de Zero, onde vai acontecer o conteúdo de operadores aritméticos com atribuição, as estruturas cíclicas que muitos gostam dela de for, while e while. Mas também vamos a ver uma diferença óbvia que existe entre o while e do while, que muitos têm custo para entender. Então, já aqui temos o vídeo, o projeto associado ao vídeo 07 e mesmo é atribuído aos diferentes tópicos a tratar hoje, que seriam operadores aritméticos com asignação. Logo, estrutura cíclica, mesmo como falamos, e na terceira parte do vídeo vai ser a evidente diferença do while e do while. Então, para começar, vamos a criar uma variável A, onde vamos asignar algum valor. Acho que podemos colocar o valor 3 e vamos a começar com o operador mais. Para entender, nesse caso, o operador mais, basta com só colocar esse operador depois da variável. E o que estamos a dizer neste caso é que estamos a aplicar a variável A o valor 1, estamos a incrementar em 1. É o mesmo que se nós colocássemos a variável A igual a o valor que ela tem mais 1. Então, para entender isso, nós vamos agora simplesmente a fazer impressão desse operador, do valor que tem A, e podemos perceber que se nós incrementamos, agora podemos perceber que a impressão vai ser 4, porque a variável A tem valor 3. Então, como estamos a aplicar o operador mais, nesse caso a variável A agora tem o valor igual a 4. Do mesmo jeito, nós podemos aplicar o operador menos. Neste caso, o operador menos, o que está a fazer é mesmo decrementar o valor da variável A. De que jeito? Estamos a decrementar o valor 1. É o equivalente à expressão A igual a menos 1. E por isso que agora, se nós executamos, temos que a nossa consola imprime o valor 2, porque como A tem valor 3, aplicamos o operador menos, está a decrementar em 1 o valor de A. Então, podemos dizer que esses operadores, tanto mais como o operador menos, são operadores que incrementam ou decrementam, mas só em um valor. Agora, o que acontece se nós quisermos modificar esse valor que tem a variável em mais de 1 ou em menos de 1? Para isso existem outros operadores, como é o operador mais igual. Ou seja, se a variável A nós aplicamos mais igual 4, então nesse sentido estamos a dizer que o incremento que vai ter a variável A vai ser de 4 e não de 1. Portanto, operadores como o mais igual já nos permitem um maior sentido de flexibilidade, porque nós podemos escolher, fazer a escolha do o valor exato em que nós vamos a incrementar. Por exemplo, aqui temos mais igual 4 e olhem como a impressão vai ser 7, porque o valor de A era 3 e nós estamos a incrementar o valor de A em 4. Do mesmo jeito, nós podemos colocar A menos igual 4 e, nesse sentido, se nós vamos a imprimir, podemos perceber que a impressão na consola vai ser do valor menos 1, porque 3 menos 4 é menos 1. Olhem que esses operadores estou a repetir, estão a dar um maior sentido de flexibilidade ao programador. Porque agora a diferença do mais e menos, o incremento é você quem vai fazer a escolha desse incremento. Do mesmo jeito, nós podemos utilizar o operador por igual, que a operação que está a fazer é multiplicar o valor assignado ao valor de A. Portanto, por igual, A por igual 4 seria multiplicar 3 por valor de 4. Neste sentido, A vai reservar o valor de 12. Se nós imprimimos,
é mesmo isso que está a imprimir, o valor 12. Do mesmo jeito, nós podemos utilizar o operador divide igual. Agora, se nós deixamos divide igual, tenha em conta que o 4 é um valor inteiro, mas A também é inteiro. Se nós executamos, o valor que vai retornar é 0, porque a divisão entre dois inteiros em Java, ao igual que outras linguagens, é uma divisão inteira. Então, ainda quando 3 dividido entre 4 é 0, alguma coisa, neste sentido agora, dá 0, porque é uma divisão inteira. Se nós queremos olhar, por exemplo, A igual 36, olhem como agora a impressão vai ser 9, porque seria 36 dividido entre 4, daria valor 9. Então, por curiosidade, aunque muitas pessoas acham que não é correto, o operador porcento igual ou módulo igual também existe em Java. Ou seja, nós podemos assignar ao valor de A o resto da divisão que deixa A por algum outro número. Desse jeito, para isso existe o operador porcento igual. Pode ser que em muito poucos casos nós tenhamos a situação de fazer uso dele, mas existe. Por exemplo, aqui 36 é divisível por 4, por isso A por 104 por cento igual 4 dá valor 0. Mas se A for 35, olhem como agora a impressão vai dar o valor 3, é porque 35 é igual a 4 por 8 mais 3, onde o resto seria mesmo o valor 3. Então, desse jeito, hemos concluído com a primeira parte dos operadores aritméticos com assignação. Então, acho que já estamos em condições de apresentar as estruturas cíclicas. Nesse caso, uma das estruturas mais populares da programação dentro da estrutura cíclica é a estrutura do for. É muito utilizada hoje em dia por a maioria dos programadores. O for tem por criação, recebe 3 parâmetros, que seria qual é a inicialização que vai ter o nosso índice, i igual a 0, qual vai ser a condição de parada, neste caso i menor que 10, e qual vai ser também o nosso tipo de incremento, que nesse caso estamos a indicar i++, que já todos conhecemos, explicado há pouco tempo, que i++ estaria a incrementar de 1 em 1 o nosso valor de i. Então, se não fazemos isto, esse código, olhem como estaríamos a imprimir os valores de 0 a 9. É mesmo isso, porque a nossa estrutura cíclica é repetitiva. Primeiramente, i vale 0, então imprime o valor 0. Mas logo, a próxima vez que entra nosso ciclo, i vai ter o valor de 1, porque i se está a incrementar com o operador mais. E por isso que i vale 1, então está a colocar esse 1. E assim sucessivamente, volve a entrar e desse jeito está a inicializar, a colocar o valor de i de 1 em 1, por isso chega até 9, porque 9 é o maior valor inteiro menor que 10. Agora, olhem que nós também podemos utilizar o operador mais igual 2, por exemplo, ou mais igual 3, qualquer coisa com o mais igual. Neste caso, o que estamos a dizer que i vai ir incrementando de 2 em 2, portanto, se nós imprimimos o valor que tem i, olhem que nós temos aqui o valor 0, 2, 4, 6 é 8. E por isso que nós podemos utilizar também os outros operadores de asignação. ¿Ya? Por exemplo, aqui temos o operador menos menos, que o que faz é que decrementa o valor de i. Então, para que tenha sentido, vamos a trocar a condição e vamos a dizer que a condição vai ser até que i seja maior que 0. Mas vamos a começar i em igual 10, para que agora a nossa impressão seja de igual 10 até 1, porque 1 é o menor valor inteiro maior que 0. Se nós imprimimos o nosso resultado de nosso código, podemos perceber que está a imprimir em retrocesso os valores inteiros desde 10 até 1. E por isso que nós podemos modificar nossa estrutura cíclica, tanto o valor de incremento ou decremento que vamos a colocar. Do mesmo jeito, nós podemos também decrementar, por exemplo, de 3 em 3. Se nós imprimimos agora, olhem que temos 10, 7, 4 e 1 na impressão. E por isso
que é flexível o uso de operadores de assinação, operadores aritméticos com assinação dentro das estruturas cíclicas. Desse jeito, nós podemos também apresentar alguma outra coisa com outros tipos de também bucles, como é o exemplo do while, que vamos apresentar agora. Como fazer com o while? Na verdade, os outros tipos de bucle têm sempre algum jeito, uma modificação que seja possível fazer para que o resultado obtido seja o mesmo que o que acabamos de apresentar com o for. Por exemplo, no caso do while, a estrutura agora, a parte da inicialização do índice, tem que ficar mesmo fora do jeito externo, porque o while o único que precisa é uma estrutura qual é a condição de parada. E por isso que agora nós vamos a indicar que o while seja com condição de parada i menor que 10, por exemplo, para obter o mesmo resultado. Então vamos a imprimir também os valores que vai obter a variável reservada na parte exterior do while e separada por um espaço. Agora, onde nós vamos incrementar o variável i, mesmo já depois, já quando está a finalizar, mesmo antes de finalizar o bloque while, estamos a incrementar o valor de i. Neste caso, estamos a utilizar o operador mais, que já todos conhecem. Se nós imprimimos este resultado, o que acontece com nosso bloque, podemos perceber que estamos a obter o mesmo resultado anteriormente obtido por o bloque for, ou seja, que estamos a simular a mesma ideia, só que agora estamos a utilizar a estrutura cíclica repetitiva while. Do mesmo jeito, nós podemos também trabalhar em fazer trocas no tipo de incremento, por exemplo, i mais igual 3. Agora, se nós executamos, o que está a fazer é que i comece em 0, mesmo porque é a inicialização, e logo vai ir de 3 em 3 até que seja i menor que 10. Vou a fazer essa coisa. Então, olhem que estamos a imprimir 0, 3, 6, 9. Estamos a ir mesmo pelos múltiplos de 3. ¿Ya? Si por el contrario nós utilizamos ahora i menos igual que 2, para que tenha sentido, vamos a trocar também a condição de parada do while. Vamos indicar que mientras i seja maior que 0, olhem que a palavra que estou a utilizar, mientras, é mesmo porque a estrutura condicional while do inglês é associada com a palavra mientras, ¿ya? Ou seja, nós estamos a executar alguma coisa entanto esteja a aplicar-se uma condição. Então, como i é igual a 10, entanto i seja maior que 0, nós estamos a imprimir o valor de i. E já estamos a decrementar de 2 em 2, é por isso que está a mostrar 10, 8, 6, 4, 2. Do mesmo jeito, se nós utilizamos, por exemplo, o operador divide igual 2, olhem que agora mostraria 10, 5, 2, 1, porque a primeira vez i vale 10, mas a segunda vez 10 entre 2 é 5. A próxima vez 5 entre 2 é 2, porque é uma divisão inteira. E logo 2 entre 2 é 1. Desse jeito nós podemos utilizar todos os tipos de incrementos e decrementos que já conhecemos. Também nós temos a estrutura do while. Agora, o que é o do while? Na verdade, este tipo de estrutura condicional é muito conhecida como praticamente o ser o irmão da estrutura condicional while. É porque ela está a fazer a mesma coisa, só que a estrutura condicional do while, como bem indica do inglês, é fazer. Ou seja, nós vamos a fazer primeiro uma coisa e logo é que vamos a perguntar pela condição. O que significa que se nós inicializamos igual a 0, já, colocamos dentro a condição do while, por exemplo, mientras, entanto i seja menor que 10, nós vamos a fazer alguma coisa. Mas dentro do bloque, depois do do, vamos a colocar, imprimir o valor de i.
¿ya? Do mesmo jeito que estamos a imprimir anteriormente com as outras estruturas. Se não fazemos isso, olhem que aqui está ainda, está a faltar o incremento. Não podemos esquecer o incremento e mais, por exemplo, se nós colocamos e executamos este bloque, agora o resultado vai ser o mesmo que foi obtido por o for e também obtido por o while. Ou seja, estamos a obter, imprimir na linha de comando de 0 até 9 todos os valores inteiros. Se nós aqui colocamos i mais igual 2, por exemplo, estamos também a imprimir todos os valores inteiros que são múltiplo de 2, ¿ya? Até chegar, também temos o 10, só que como a condição não é menor ou igual que 10, senão menor estrito que 10, o 10 não imprime. Então, do mesmo jeito podemos decrementar, começamos, por exemplo, i em o valor 20, e vai decrementar de 2 em 2, entanto i seja maior que 10, ou seja, vai imprimir de forma decremental, portanto, imprimiria o valor 20, 18, 16, 14 e 12. Se nós executamos esse código, podemos perceber que é mesmo isso, porque nós estamos a imprimir entre 20 e 10 estrito todo aquele valor que seja maior que 10 e que seja par. Desse jeito, nós estamos a perceber que se igualamos também um maior igual a 10, então agora o 10 se está a sair em nossa linha de comando. Portanto, hemos visto já desse jeito o uso da estrutura cíclica for, a estrutura while e a estrutura do while. Olhem que no caso de do while, a estrutura conclui com ponto e vírgula. Agora, concluyendo com essa segunda parte, para esclarecer uma evidência, uma diferença mesmo bem feita entre o while e do while, vamos a mostrar também um exemplo de exercício que já temos embaixo, que diz: imprima o dobro de cada número dado pelo usuário, mientras, ou seja, entanto, não seja o valor 0. Ou seja, estamos a indicar que o usuário vai inserir números, já? E com esses números nós vamos a multiplicar sempre o valor doble desse número, ou seja, estaríamos a multiplicar por 2 esses valores. Entanto, o usuário não está a inserir o valor 0, nós vamos a fazer sempre a impressão do valor multiplicado por 2. Agora, poderíamos fazer com o ciclo for, já? Mas nesse caso, como o nosso exercício está a dizer que seja com o while, do while vamos a concentrar o esforço mesmo nesse tipo de estrutura. Ou seja, com o caso do while, o primeiro que está a dizer é que nosso usuário vai a inserir números. Portanto, nós temos que criar primeiro um objeto da classe scanner com o objetivo de que nós podamos receber valores inseridos pelo usuário, o que significa que já nós temos que criar esse objeto. Vocês conhecem do jeito em que nós vamos fazer. Simplesmente colocamos scanner, o nome da variável, nesse caso vou colocar o nome in, vai ser igual a new scanner, e aqui colocamos um objeto input string, nesse caso esse objeto vai vir de system.in, e já estaríamos em condições de, com esse objeto in, inserir entradas pelo usuário, ou seja, num, por exemplo, vai ser igual a in.nestin, ou seja, desse jeito estamos a receber objetos que o utilizador esteja a inserir pela consola. Mas nós também pudermos fazer, não sei, alguma mensagem para indicar ao utilizador que insira esses valores, não é? Portanto, podemos incluir uma mensagem que diga: insira o número, com o objetivo de que nós vamos a
entanto esse número seja distinto de 0, nós vamos a imprimir a multiplicação desse número obtido pelo usuário, vamos a imprimir a multiplicação por 2. Ou seja, por isso é que a nossa condição do while indica se, entanto num seja distinto de 0, nós vamos a imprimir a multiplicação de num por 2. Ou seja, vamos a imprimir uma mensagem que pode indicar num multiplicado por 2. Yeah? Então, desse jeito, nós podemos seguir recebendo, portanto, dentro do nosso ciclo while, nós temos também que depois que imprimimos uma mensagem, nós também temos que, novamente, ler do usuário, do utilizador, mais outro num, para que proximamente podemos fazer a mesma operação. O que significa que nós temos que indicar ao utilizador, novamente, que insira o número e logo nós vamos a ler esse número. Portanto, nós vamos a indicar dentro do ciclo while que vamos a receber, vamos a indicar ao utilizador que insira o número e vamos a ler. Desse jeito, se nós executamos nosso algoritmo, olhem que a nossa linha de comando está a indicar que insira o número. Por exemplo, indicamos 12 e dá 24, inserimos 23, dá 46. Agora, se indicamos 0, o nosso algoritmo sai. Por quê? Porque já é uma condição de parada de nosso while que indica, entanto não seja distinto de 0, nós vamos a fazer alguma coisa. Neste caso, estamos a fazer a multiplicação por 2, e estamos a mostrar essa multiplicação por 2 e perguntamos novamente. Yeah? Agora, como fazer com o do while? Neste caso, o do while, lembre que a instrução, o primeiro que vai fazer é fazer alguma coisa e logo é que pergunta pela condição. Yeah? Então, neste caso, nós podemos fazer do mesmo jeito que fizemos com o while, indicar ao usuário que insira o número. E com esse número nós vamos a reservar na variável num. Yeah? Então, se já nós estamos a receber esse número, vamos então a multiplicar por 2 esse número e mostrar na linha de comando. Só que agora, olhem que o primeiro que nós estamos a fazer dentro do while é mesmo a obtenção desse número, mas nós não podemos imprimir esse número para obter o mesmo efeito se esse número for igual a 0. É por isso que nós temos que criar uma condição em if que esteja a perguntar se esse número é distinto de 0, então nós vamos a imprimir o resultado. Yeah? Então, desse jeito, nosso do while estaria a fazer o mesmo resultado que com o while. Yeah? Agora, olha uma diferença que também é uma diferença bastante notável. Ou seja, no caso do while, nós tivemos que fazer, colocar duas vezes a mesma operação. Olhem que nesse caso, se executamos nosso algoritmo para o do while, estamos a obter os mesmos resultados. Para 12, 24, para 23 seria 46, mas se colocamos 0, nosso algoritmo sai. Ou seja, estamos a obter o mesmo resultado do while. Só que, se olham bem, de um jeito mais sencillo. Ou seja, estamos a obter uma vantagem significativa e é precisamente porque, no caso do while, ele primeiro faz e logo pergunta. O que significa que, no caso do while, primeiro tínhamos que fazer a inserção pelo usuário desse número para logo perguntar se cumpre a condição. Vamos então imprimir por 2 e logo temos que fazer novamente a mesma solicitude ao usuário. Ou seja, que a solicitude do usuário e reservar em variável, no caso do while, tivemos que fazer duas vezes. Yeah? Nosso código. Em caso do while, só acontece uma vez a escrita dessa condição de inserir um número e guardar. Só acontece uma vez, porque de qualquer jeito, a primeira vez, nosso do while vai fazer a nossa orientação de multiplicar por 2 sempre que cumpra a condição do if de que esse num seja distinto de 0. Então,
Aqui temos uma diferença bastante notável, onde é evidente o uso do while, a estrutura cíclica do while, em correspondência com a estrutura do while.